Bom, primeiramente, bom dia a todos. Já demos aí alguns minutinhos para o pessoal entrar com tranquilidade. Meu nome é Maurício Pellegrino, sou sócio aqui da área ambiental do Sescom Barrier. Trabalho juntamente com a Rebeca e tenho muito orgulho disso, na área ambiental, aprendendo cada vez mais com ela e com todos aqui que nos abrilhantam hoje. Esse é o nosso terceiro encontro sobre mercado de carbono e as discussões que a gente pode fazer em relação ao mercado de carbono. Hoje a gente tem debates aí sobre oportunidades no mercado de carbono, né? Vamos falar com o Luiz Felipe, com o Frederico Calmon e com o Rafael Barella, novas oportunidades, e eu sei que alguns de vocês nos acompanham desde o início do mês, né? Nós estamos aí numa série de 4 webinars sobre mercado de carbono. Esse nosso encontro de hoje é o terceiro, teremos o próximo e último encontro no dia 25, na semana que vem, também no mesmo horário, para que possamos debater aí aspectos controversos em relação a contratos, a discussão em relação à fraude e avaliação de riscos também no mercado de carbono. Então, primeiramente, gostaria de recebê-los e agradecer a presença de vocês, e em especial agradecer a presença dos nossos palestrantes e da nossa moderadora, né? A Rebeca é a nossa associada do Sescom Barrier, responsável junto comigo pela área de direito ambiental, e Luiz Felipe Adame, formado em ciência de engenharia de gestão e especialista em economia pela Universidade de Stanford, com mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro, fundador e CEO da Moss, e apaixonado, né, sempre fala, pela Amazônia e melhorando o mundo aí para Olívia e para o Gabriel. O Frederico Calmon é o nosso associado, graduado pela PUC-Rio, com mestrando em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas, e tem larga experiência na área regulatória do mercado de capitais, com processos sancionadores e não sancionadores perante a CVM. E o Rafael Barella é o nosso associado, que se formou pela Fundação Getúlio Vargas, mestre com LLM na Universidade da Califórnia, em Berkeley, com certificados de especialização em Direito da Tecnologia e em Direito dos Negócios, e é um dos responsáveis pela parte de Tecnologia e Transações Comerciais, com inúmeras experiências em Direito Corporativo, Regulação das Telecomunicações e Transações Complexas. Então, nós convidamos a todos para que pudéssemos falar essa manhã sobre oportunidades no mercado de carbono e também as dificuldades que se tem em relação ao mercado de carbono. A ideia nossa é, de fato, trazer discussões mais reais ou mais palpáveis em relação a como fazer para que tenhamos aí ações específicas, reduzindo, portanto, as mudanças climáticas e contribuindo para uma economia verde, fazendo com que tenhamos aí, de fato, mudanças de atitude e permitindo que aqueles que contribuam favoravelmente a essa mudança possam ser também agraciados ou que tenham um mercado econômico que possa recebê-los, né? Então, é nesse sentido que eu abro aqui esse encontro de hoje, agradeço aí a presença de todos, agradeço aos nossos palestrantes e passo a palavra à nossa moderadora. Obrigado e bom dia, gente. Obrigada, Mauros. Bom dia a todos. Como o Maurício falou, a gente está muito feliz aqui com a nossa série de webinários sobre mercado de carbono. Luiz, quero te agradecer novamente aqui por ter aceitado o convite. A gente está muito animado aqui de ouvir sua experiência aqui em relação à MOS, e eu vou começar aqui sem prolongar muito a minha fala, te perguntando sobre isso, sobre propósito. O Maurício falou aqui do seu currículo, né? Sobre melhorar o mundo para os nossos filhos. Acho que todo mundo que trabalha na área de ambiental, nessa área de sustentabilidade, é movido por esse mesmo mote. Então, se você puder começar, por favor, contando para a gente dessa transição de carreira que você teve, né? Então, a saída do mercado financeiro, qual o propósito da MOS
e passar então também para contar para a gente qual é o modelo de negócios, o que a Moz faz. Acho que todos, né, que estão aqui nos ouvindo, todos conhecem a Moz. A Moz já é uma empresa muito reconhecida no mercado, mas eu não sei se todos sabem efetivamente o que a Moz faz, qual é o modelo de negócio, como ela atua. Então, se você puder contar aqui um pouquinho para a gente, eu agradeço. Bom, primeiramente, super obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. A Moz surgiu de uma grande necessidade que eu sentia e que acho que a humanidade está sentindo cada vez mais, da gente atuar junto à questão de mudança climática. Trabalhava no mercado financeiro, mas acho que mudança climática está ficando cada vez mais evidente para a gente, né? Os efeitos do desastre estão já evidentes no nosso dia a dia, onda de calor que está acontecendo na Europa, toda essa mudança, né, de clima no Brasil, os incêndios na Amazônia, na Califórnia, enfim, acho que se 3 anos atrás, 2 anos atrás, ainda tinha pessoas, como infelizmente meu pai, que ainda negavam, né? Eu acho que hoje está muito evidente até para o mais cético de todos. E a questão é muito grave. Essa é sempre a má notícia. Todo mundo acha que tem uma ciência de que está grave, mas não de quão grave está. A gente está emitindo, hoje em dia, 55 bilhões de toneladas ao ano. É um número tão grande que a gente não consegue nem visualizar, mas para colocar em contexto, 300 anos atrás, né, na Revolução Industrial, era zero, né? 2008 foi para 25 bilhões e agora a gente está em 55 bilhões. Esse número de 55 bilhões por ano, cada tonelada de carbono é igual um balão do tamanho de uma casa cheio de fumaça. A gente está soltando 55 bilhões desses balões por ano para a atmosfera. Ou uma outra maneira de visualizar isso é uma bola do tamanho da Lua. Imagina uma bola do tamanho da Lua de fumaça que a gente está soltando para a atmosfera a cada 30 anos. É um absurdo a poluição. E os efeitos práticos disso, né, se esse número ou essa visualização não assustar o suficiente, é dado, tá? É ciência isso, não tem muita discussão. Você consegue projetar, se a gente continuar a poluir assim, que você vai ter um aumento da temperatura do mundo de 3 graus. Soa pouco, pode soar pouco. Mas isso implica um aumento do nível do mar daqui a 50 anos. A Olivia, minha filha, tem 3. Quando ela tiver 53, toda a área litorânea do mundo hoje vai estar debaixo d'água. A área tropical do mundo, América Latina, África, Sudeste Asiático, vão estar inabitáveis, porque vai fazer 60, 65 graus à sombra. E, mais importantemente, a produção de comida do mundo cai pela metade. Ou seja, a metade mais pobre do mundo, né? O mundo vai estar com 10 bilhões de pessoas, em relação aos 8 que tem hoje. Os 5 bilhões mais pobres vão morrer de fome, porque não vai ter comida. Então, é um cenário de ficção científica, quase. Mas não é ficção, né? Esse é o problema. Nós temos 10 anos para cortar a poluição do mundo pela metade. Tá? Ou esse cenário se concretiza. É desse nível de urgência. E o sistema de carbono, ele é meio parecido com um capitalismo e com democracia, no sentido que não é perfeito, é cheio de defeitos, mas é o melhor que a gente tem. E ele põe um preço, né, um custo na poluição de tudo que a gente consome e usa de combustível fóssil, e faz com que esse dinheiro vá dos vilões, né, para os mocinhos, ou seja, de quem polui para quem não polui ou para quem está de alguma forma tirando CO2 ou evitando emissões. No nosso caso, a MOS foca bastante em projetos de conservação da Amazônia. O Brasil é a Arábia Saudita desse negócio, né? A Schroders disse, a gestora global Schroders. Porque o Brasil tem 40% das florestas tropicais do mundo. Né? Por isso, portanto, a gente tem 50% do potencial de certificação de carbono do mundo. O mundo, no futuro, quando certificar carbono, vai passar pelo Brasil. A gente tem mais potencial de certificar carbono do que se você somar o segundo ao 11º colocado juntos. Ou seja, se você somar
Peru, Colômbia, Indonésia, Zimbábue, Congo, etc. e tal, outros países com bastante floresta, não dá um Brasil. Então, a solução do mundo, a gente tem que solucionar isso, passa muito por crédito florestal, porque é o que dá mais volume, e se passa por crédito florestal, passa pelo Brasil. Então, é uma grande oportunidade para a gente, a MOS atua exatamente nesse setor, e como brasileiros, né, é uma bênção, mas também é uma responsabilidade que a gente desenvolva esse mercado e capture, né, todo esse potencial, porque das emissões do mundo, dos 55 bilhões, 20%, né, 11 a 12 bilhões, vem de desmatamento. Ou seja, se hoje a gente parasse de queimar nossas florestas como mundo, né, na Indonésia, no Peru, etc., no Brasil, as emissões cairiam 20%. Ou seja, daquele nosso desafio de cair pela metade, a gente já resolve uma boa parte, os 40% só de parar de desmatar, né? No caso do Brasil, dos 2 bilhões que a gente emite, 60% vem da gente desmatar. Então, para o Brasil, essa questão que já é séria no mundo do desmatamento como contribuidor para a poluição, que não tem nada a ver com combustível fóssil, né? Se a gente parar de usar petróleo e carvão, essa questão ainda vai continuar, porque desmatam para plantar, né? A gente tem que fazer a floresta valer, né? Tem que remunerar o trabalho né, de quem está conservando a floresta através da geração de carbono. E é nisso que a MOS atua. A gente desenvolve projetos junto a proprietários né, de grandes florestas na Amazônia. Desenvolver projeto quer dizer trabalhar na certificação, na auditoria, etc. A gente emite esses créditos junto em sociedade com os proprietários. A gente monitora via imagem de satélite, trabalho de campo, e a gente vende esses créditos, como você mencionou, para as maiores empresas do Brasil e algumas do mundo. E é isso, e aí depois, enfim, estamos abertos para o bate-papo, mas espero que eu não tenha me alongado aqui muito. Não, acho que foi ótimo, porque trouxe essa contextualização de qual é o problema, né? E a ideia aqui desse painel é justamente a gente falar de como enfrentar este problema. Então, quais são as oportunidades, né? As ferramentas que estão aqui à disposição para que a gente possa enfrentar essa questão de aquecimento global, com a tecnologia como aliada, né? Acho que a virada de chave é justamente essa. E aí, Luiz, eu queria que você falasse, por favor, para a gente sobre esses dois produtos que tem na MOS. Então, a gente tem um token, né, que é o MCO2, e tem um NFT também, que é o NFT da Amazônia. Então, se você puder, por favor, só explicar para a gente qual é aí o drive de cada um desses produtos, eu acho que ajuda a gente a entender, então, realmente o que a MOS oferece, o que pode ser feito em relação ao enfrentamento desses desafios. Infelizmente, esse é um setor super complexo, então a gente poderia ficar aqui literalmente por 3 dias seguidos, que acho que não daria para cobrir tudo, mas resumindo assim, super resumidamente, um grande desafio do crédito de carbono, né, historicamente, foi sempre a checagem e rastreabilidade e auditoria das transações. Como o crédito de carbono é um ativo digital, foi o primeiro ativo digital global, né, antes do Bitcoin e tal, você tem crédito de carbono. Não, o negócio é etéreo, né? Você não toca. Ao contrário do que normalmente a gente acha, e tem várias coisas contraintuitivas. A primeira é que crédito de carbono não é plantar árvore e não é tirar CO2 do ar. É mais amplo que isso. Né? Você plantar uma árvore, tirar CO2 do ar, gera crédito de carbono. Mas você evitar emissões e provar isso através de um parque eólico é um monte de catavento, não está tirando CO2 do ar. Mas ele está evitando emissões, porque ele está evitando uma térmica que queimaria carvão. Cada emissão, né, cada tonelada evitada é um crédito de carbono. Pois bem, como é etéreo e como no passado não tinha uma tecnologia igual a gente tem hoje, né, de blockchain e tal, o que acontecia? Fraude. O cara, né, uma empresa, ou você ia num site, até hoje acontece isso, você vai num site de compensação de carbono, aí você põe lá, calcula a tua pegada de carbono, que é a tua poluição pessoal. Aí você põe, eu vou tanto de avião, eu ando tanto de carro, eu como carne vermelha, eu uso tanto de gás de cozinha. Só quem vai falar, você emitiu 10 créditos de carbono. Né? 10, desculpa, toneladas de carbono. São 10 créditos para você se compensar. Digamos que seja a $10. Você vai mandar $100,
no cartão de crédito para o site vai te mandar de volta um PDF. Parabéns, você se compensou. Ou se você for uma empresa, também é igual. Qual o problema dessa transação? Muitos, né? O cara te manda um PDF. E quem te garante um PDF? Minha filha de 3 anos já consegue fazer PDF hoje em dia. Então, primeiro é que, assim, não tenho ainda um casamento, uma reconciliação entre os dados dos registros que usam bases de dados extremamente antiquadas no mercado voluntário e no regulatório, e as transações. O cara ele pode fazer uma referência a um código de série no registro, mas aquilo pode estar sendo vendido várias vezes. E ninguém checa, tá? A não ser que esteja em blockchain. Esse é um problema. Segundo problema, o cara pode estar te vendendo ARA, ou ele pode estar te vendendo 10 créditos, e aí ele só está dando baixo em 5 e bolsando 5. Ou ele está te falando, estou te vendendo créditos de carbono do Brasil, e na verdade são do Congo. Ou estou te vendendo créditos de carbono Safra 2019, na verdade são 2010. Não tem como você checar. Tá? E isso, volta e meia, né, se evidencia em fraude, aí minava a credibilidade do sistema como um todo. Tem uma percepção ruim o sistema de carbono. A nossa inovação foi colocar em blockchain. A gente é a única empresa, modéstia à parte, é o maior caso de sucesso do uso de blockchain da América Latina. A gente é a única empresa da América Latina que já listou tokens nas maiores bolsas. Coinbase, Gemini. Só tem de empresa latino-americana a gente, e de carbono também só tem a gente. Até a Flow Carbon, lá do Adam Neumann, do WeWork, tentou e não conseguiu, e a gente conseguiu. O blockchain, toda a transação, quando você vai, por exemplo, comprar uma passagem da Gol e você recebe a oferta de compensação, você compra o crédito, e a gente dá baixa no registro e dá baixa no blockchain, e fica público. Qualquer um pode ver. Você vê, a Gol vê, eu vejo. Qualquer um pode ir lá e ver que aquele crédito só existiu uma vez e foi compensado uma vez e negociado uma vez. Isso faz toda a diferença, né? Porque as suspeitas de venda de mais de uma vez, de pirâmide e tal, não é que são reduzidas, elas são eliminadas, né? Isso é pro... E tem também uma transparência. Quando você cria... A gente criou um pool, né? Uma cesta de créditos de carbono, e padronizamos no contrato. Então, o MCO2 são créditos de carbono florestais do Brasil a partir da safra 2013 na Verra VCS. A gente juntou 3 milhões de créditos que seguem esse padrão, que são mais ou menos parecidos, para que eles sejam fungíveis. Com isso, a gente criou uma maior liquidez disso. Um dos grandes problemas, e tem a força-tarefa, né, do mercado voluntário, um dos grandes desafios ou metas dessa força-tarefa é desenvolver maior liquidez, porque esse é o mercado que sempre transacionou de balcão. Então, ninguém sabia o preço desse negócio. Até hoje ainda... Mas qual que é o preço de carbono? Né? Acho que até vocês me perguntaram aqui antes. Qual que é o preço de carbono? Está começando a se consolidar as referências. Então o preço florestal vai no site da Bolsa de Chicago, lá na CME, e tem uma média. Ou no S&P, ou a Standard & Poor's Platts, tem um índice. Cara, 2 anos atrás, não tinha nada. Então, a Microsoft ia comprar crédito de carbono e não tinha uma exchange, uma plataforma eletrônica. Eles ligavam para um corretor na Europa, que ligava para o corretor em São Paulo, que ligava para o corretor em Manaus, que ligava para o projeto, eles ficavam se ligando. Em 6 meses a 1 ano, saiu uma transação que poderia ter saído em nanosegundos numa bolsa eletrônica. Então, eu acho que a grande inovação do token foi essa, de trazer transparência nas transações e na formação do preço, né? Ao listar em exchanges, para as pessoas verem como é que a demanda está mais fraca, o preço caía, a demanda está mais forte, o preço subia, e saber o que é uma referência. Se você não sabe que a referência de mercado é 10, talvez você venda 5 a 15, né? E vai ser bastante ruim para um dos lados. A NFT é a digitalização dos documentos de um ativo real, que é um pedaço da Amazônia. Então, a gente comprou terras na Amazônia, né, depois de fazer due diligence jurídico, fundiário, ambiental. E ao invés da gente distribuir isso para investidores que queiram ter seu pedaço da Amazônia como imóvel, né,
porque acredito que no longo prazo isso aqui vai se valorizar. Ao invés de fazê-los passar pelo cartório, a gente digitalizou todos os documentos e colocamos no NFT, que é um selo digital. É tipo um arquivo digital, só que está em blockchain. Aquelas informações não são fraudáveis, não são adulteráveis. E a gente quebra toda a burocracia. O cara não tem que ir no cartório lá, no nosso caso, lá em São Benedito, lá no Pará. Imagina, né, ter que voar até lá para falar com o cartório local, assinar, sei lá o quê, presencialmente. Não. Você compra NFT, isso aí já está tudo feito, implícito, e com vantagens extras. Por exemplo, a gente põe o link do monitoramento via imagem satélite em tempo real, para você ver a sua área. Né? Ah, eu quero ver como é que está a minha floresta lá, se não desmataram e tal. Né? E para trazer também uma padronização, para trazer mais liquidez. A gente acha que pessoas que comprem... A única regra é que você não pode desmatar. É um condomínio que a gente está criando, que a gente criou, para a gente deixar mais fácil que pessoas que queiram preservar e ter seu pedaço da Amazônia possam comprar, porque aí a terra com floresta ela se valoriza, e quanto mais se valorize, mais vai ficar, ou menos atrativo fica para aquela pessoa desmatar para plantar soja, porque aí ela vai estar perdendo dinheiro, desvalorizando o ativo dela. Obrigada, Luiz. Acho que é justamente o que a gente vem falando aqui já há algum tempo no escritório, né? Essa mudança de drive mesmo, né? De trazer valor para a floresta de pé, para a conservação dos bens ambientais. Obrigada, eu vou fazer o link aqui com o que você acabou de falar para o Rafael. O Rafa, já a gente atua em alguns projetos, então eu já aprendi muita coisa com ele, mas eu não vou me aventurar a falar aqui de tokens e NFT. Então, Rafa, se você puder falar aqui brevemente para a gente, então, dos conceitos, né? Qual a diferença entre os dois e falar um pouquinho aqui da parte de blockchain, então, dessa desnecessidade de conciliação, né, dos registros das transações anteriores, desse oráculo aí, dessa terceira pessoa para validação desses dados. Eu agradeço, porque daí fica todo mundo na mesma página aqui, porque esse tema é difícil. Claro, claro. Obrigado aí pelo convite, pela participação também. Eu vou até começar um pouquinho falando sobre o token e o NFT, né? A origem da palavra, né, que traz esses conceitos, token, literalmente tem o significado de representação. Então, um token representa, né? Usa-se muito isso como quando alguém dá um presente, como forma de agradecimento. Isso aqui é um pequeno gesto que representa a minha gratidão, um token da minha gratidão. Nesse mundo de ativos digitais, não é diferente, tá? Então, a lógica é a mesma. O token representa alguma coisa em blockchain. Então, dar um passo atrás e falar um pouquinho de blockchain. De uma forma bem simples, que acho que, assim como você falou, também é um debate que pode aqui render mais um webinar inteiro. Blockchain, ele é uma forma de registro, tá? De uma forma para sumarizar de uma forma um pouco grosseira até, é uma forma de registro. Formas de registro, base de dados, tipicamente são conciliadas, né? Então, você compara registros de um com o outro para identificar quando uma transação acontece. A base de dados, ela roda em um formato digital e ela é dispersa. Então, a característica principal do blockchain é transparência, rastreabilidade e perdão, e a capacidade de todos auditarem a corrente. Todas as informações de uma transação, elas são diretamente colocadas no bloco, e a partir do momento que o registro é feito, o bloco é conectado ao resto da corrente e todas as pessoas têm acesso. A principal vantagem em termos de registro do blockchain é que, como ele é aberto, todas as partes envolvidas na cadeia são responsáveis por validar aquela transação ao mesmo tempo. Para efeitos de segurança, isso é praticamente inalterável. Tá? Por que é praticamente? Porque possível mas é muito improvável. O que significa isso?
Para você fraudar um bloco, para você fraudar uma transação em blockchain, você precisa que mais de 50% da rede reconheça a transação fraudulenta. E mais de 50% da rede, eu estou falando de todas as pessoas que transacionam em blockchain no mundo. Todos os computadores conectados à rede e que estão lá realizando o esforço de autenticar aquela transação. Então, para que uma transação seja fraudada, 51% ou 50% mais um de todos os nós da rede precisam reconhecer que aquela transação fraudulenta, na verdade, é verdadeira. E isso é muito, muito improvável. Posso só interromper aqui rapidamente? Tem um dado super legal sobre isso. Tem menos átomos no universo do que a chance de você conseguir fraudar o blockchain é 1 em 10 a 28ª. Tem menos átomos do universo do que esse número. Pois é, dá para ver o tamanho da dispersão dessa rede, né? Então, e aí voltando um pouquinho para o NFT, e por que eu estou falando de blockchain para o NFT e para o token? Porque a tecnologia por baixo do token do NFT é blockchain. Então, a emissão de um token, ela é um registro em blockchain de uma representação de algum ativo. Esse ativo pode ser um ativo que existe no mundo real, esse ativo pode ser um ativo intangível, como o próprio Luiz já mencionou, e eles são registrados em blockchain e transacionados de uma forma segura, transparente, auditável e distribuída. Tá? Falando um pouquinho especificamente da diferença entre token e NFT, os dois são tokens, né? A diferença é que a sigla NFT significa Non-Fungible Token, ou um token não fungível. Um token, ele é um ativo específico de uma classe de ativos. Então, você tem mais de um ativo igual àquele. No caso do crédito de carbono, por exemplo, você pode ter diversos créditos de carbono originários da mesma fonte ou do mesmo lugar, e você tem um token representando cada um desses créditos, e você pode vender um crédito para cada pessoa diferente, em uma transação diferente para cada uma dessas pessoas, mas o ativo que ele representa é de uma mesma classe de ativos. O NFT, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Ele representa um ativo que é único. Então, por exemplo, um quadro de Picasso. Se você transaciona um NFT que representa um quadro de Picasso, não existem mais do que um daquele pintados por Picasso. E, portanto, traz a característica de único para aquilo. Então, o NFT ele é um token único. Ele não representa uma classe de ativo, ele representa um ativo específico. Indo no exemplo do Luiz, aquele pedaço de terra da Amazônia que ele transacionou com alguma pessoa não pode ser transacionado com outra pessoa, tá? Porque aquele pedaço específico ele está representado por um token e aquele token não tem o mesmo valor ou o ativo que o token representa não tem o mesmo valor ou a mesma característica do que o lote adjacente de terra que ele comercializou, tá? Entendido. Então, o NFT tem uma individualização que não tem o token, né? E aí, então, a gente já falou agora aqui de como o sistema blockchain consegue assegurar a rastreabilidade, né? As transações envolvendo crédito de carbono, trazendo segurança jurídica, né, para essas transações. E agora, então, Fred, eu vou passar para você falar um pouco para a gente da natureza jurídica, então, dos créditos de carbono no entendimento da CVM, para a gente entender se a CVM entende como valores imobiliários. Eu até me confundi agora, porque na semana passada, no webinar que nós tivemos, a gente falou sobre natureza jurídica contábil do crédito de carbono, então, se seria um ativo financeiro ou um ativo intangível. Isso do ponto de vista contábil. Então, a gente vai ouvir agora, eu queria que o Fred falasse um pouquinho sobre natureza jurídica regulatória. Então, o que a CVM entende a respeito? Obrigado, Rebeca. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, dar bom dia a todos que estão nos ouvindo, agradecer a participação do Luiz, que abrilhanta muito aqui o nosso webinar. Bom, acho que depois de explicações sobre temas tão interessantes quanto, enfim, o momento que a gente vive em termos de transição climática, explicações sobre blockchain, tokens, etc., que são temas que estão muito na moda, talvez a minha parte pareça a parte chata do negócio, mas no final eu vou explicar por que isso está muito relacionado ao tema do nosso webinar, que é justamente a gente identificar quais são as oportunidades que hoje
o mercado de crédito de carbono traz, e como que o mercado de capitais pode contribuir a acelerar essa transição, a trazer, enfim, um pouco da indústria e da economia tradicional para auxiliar nesse esforço grande que a gente tem feito e que, enfim, a humanidade precisa se conscientizar e fazer para que a gente atinja os objetivos que o Luiz mencionou no início, né? Então, essa discussão, né, esse touch point entre mercado de capitais e crédito de carbono não é nova. Apesar da gente estar hoje discutindo natureza jurídica, né, contábil, como você falou no último webinar, em razão dos novos decretos e do projeto de lei que a gente está discutindo aqui no Brasil, para regulamentar um pouco mais os nossos mercados de crédito de carbono, né, trazer isso um pouco para o nosso ordenamento jurídico. Do ponto de vista de CVM, de mercado de capitais, a gente já começou a discutir natureza jurídica para fins regulatórios desde 2009, né? Então, quando a gente ainda estava discutindo lá o MDL, enfim, reflexos lá de Kyoto, o Ministério da Fazenda levou uma consulta para a CVM para entender a posição do regulador, justamente se esse tipo de ativo seria considerado ou não um valor mobiliário dentro da nossa lei, né? E por que isso foi uma controvérsia, por que isso virou uma discussão? A nossa lei de mercado de capitais, ela trouxe desde 2001 um conceito abrangente de valor mobiliário que tinha por objetivo justamente tornar essa caracterização, né, de ativos sob competência da CVM mais fluida e capaz de identificar novos ativos, novas modalidades de investimento ao longo do tempo e que não fosse só uma lista ali exaustiva do que a gente considerava tradicionalmente como valores imobiliários. E aí se criou esse conceito que hoje a gente discute muito quando a gente fala de tokens, de NFTs, etc., que é o conceito de contrato de investimento coletivo, que é justamente o que a gente importou dos Estados Unidos sobre securities, né, um conceito lá norte-americano, que tem elementos abrangentes e subjetivos e que, a partir de uma análise casuística, a gente ia ver se determinado ativo era ou não passível de fiscalização, monitoramento da CVM, por ser caracterizado como valor mobiliário. E aí, lá em 2009, a CVM recebeu a sua consulta do Ministério da Fazenda, começou a analisar as características dos créditos de carbono da época. Na época, a gente ainda estava, enfim, num momento muito diferente do nosso momento atual, né? Os créditos de carbono normalmente eram negociados de forma privada, a gente não tinha essas ofertas públicas e distribuições abrangentes ao público em geral para aquisição desses ativos, mas eles já tinham, e o conceito, né, do crédito de carbono já estava todo ali desde aquela época e se mantém em grande parte no que a gente vê hoje nos nossos mercados, seja no voluntário, seja no regulado, né? E lá, enfim, naquela época, nesse precedente específico, foi o único que a CVM lidou sobre esse assunto, a CVM entendeu que os créditos de carbono não eram valores imobiliários, não eram nem esses contratos de investimento coletivo que eu cheguei a mencionar, nem outras modalidades que estavam lá na lista, como derivativos, enfim, outras modalidades de valores imobiliários que poderiam eventualmente ser enquadradas, esses créditos de carbono poderiam ser enquadrados, né? E aí, enfim, a conclusão da CVM é que a negociação de crédito de carbono é uma negociação direta de ativos em si, né? Ainda que ativos intangíveis ou ativos digitais, né? Como a gente vem falando aqui desde o início, né? A gente estava falando justamente de uma transferência entre duas pessoas de um ativo final, né? Não era um derivativo, que é justamente aquele instrumento cujo valor deriva de um ativo subjacente, né? Então, portanto, não se confundia com derivativo, e também não era um contrato de investimento coletivo, porque a partir do momento que o desenvolvedor do projeto que gerou aquele crédito de carbono, né, habilitava esses créditos em algum dos padrões existentes à época, aquele produtor, aquele, enfim, desenvolvedor, empreendedor, etc., se desvinculava aos créditos de carbono, eles passavam a ser transacionados, fungíveis entre si, etc., e esses títulos eles não davam, por suas características próprias, como ainda não dão hoje em dia, um caráter lucrativo ou uma remuneração, alguma expectativa de lucro em cima dos investidores. A gente até
tem, né, a possibilidade de pessoas adquirirem créditos de carbono com fins e interesses especulativos, né? Acreditando que aqueles ativos vão valorizar ao longo do tempo, quero segurar esses ativos na minha mão e algum dia vender para alguém que precise compensar suas emissões e vou vender mais caro, etc. Isso é perfeitamente possível que aconteça e, nesses casos, vai haver um retorno financeiro. Mas esse retorno financeiro ele não está ligado à natureza e à característica do título ou do crédito de carbono. E aí, por isso, a CVM disse, olha, isso aqui não me parece ser um valor mobiliário, né? E aí, na época, o diretor relator desse caso, um advogado conhecido, um diretor Otávio Asbeck, que, enfim, relatou esse processo lá na CVM, chegou a avaliar, inclusive, a conveniência de você incluir os créditos de carbono na lista de valores mobiliários por iniciativa legislativa, né? Enfim, hoje você tem lá ações, debêntures, derivativos, contratos de investimento coletivo, uma série de ativos que estão lá na lista de valores mobiliários. Por que não incluir, então, os créditos de carbono numa lei, já que era uma consulta do Ministério da Fazenda, etc. E a opinião dele, na qual eu concordo e me filio, assim, era que isso não era necessário, né? Porque a partir do momento que a gente tem a caracterização desses ativos como valores mobiliários, a gente importa uma série de regulações, de exigências, de requisitos que esses emissores, né, os desenvolvedores do projeto, ou, enfim, quem adquire esses créditos para credenciá-los e emitir, vão precisar cumprir em termos de registro na CVM, registro das ofertas na CVM, um arcabouço muito pesado, que ele está calcado na proteção dos investidores, né, em garantir informações fidedignas, verdadeiras, suficientes, corretas, etc., e que nesse mercado de crédito de carbono a gente, enfim, não tinha essa diferença entre projetos necessária para que o investidor precisasse entender exatamente o que ele estava comprando. A gente tem, na verdade, esses problemas que o Luiz mencionou, que são problemas da gente entender fraudes na certificação, duplicação de lastros e etc., mas que não estavam ligados necessariamente ao disclosure de informações para os investidores, né? Então, até, enfim, a ideia que hoje a gente discute, né, do marco legal dos créditos de carbono, ou do decreto que está saindo, entendendo ele como ativos financeiros, etc., chegou-se a discutir em algum momento a conveniência disso ser incluído como um valor mobiliário, mas até hoje a posição dominante é de que isso não é necessário, isso não enfim, algo benéfico para o desenvolvimento do mercado, não vai trazer nenhum tipo de melhora para o ambiente, etc. Mas, enfim, eu acho que essa discussão já foi, de certa forma, superada. Hoje, o que a gente discute em termos de mercado de capitais é justamente como os diversos mecanismos tradicionais de mercado de capitais conseguem auxiliar no fomento e no desenvolvimento, seja dos projetos, seja das pessoas que estão interessadas em utilizar veículos para fins de gerar liquidez e tornar esses créditos de carbono algo mais fácil de ser transacionado. E aí passa muito pelo que o Luiz já mencionou, mas, enfim, eu enxergo alguns mecanismos tradicionais de mercado de capitais que hoje podem auxiliar e que têm cada vez mais auxiliado no desenvolvimento dos projetos e das negociações para fins de liquidez, para gerar a demanda desses créditos de carbono. Então, só para citar alguns, né, e aí, assim, falando um pouco dos instrumentos tradicionais que a gente tem no mercado de capitais, e da parte dos desenvolvedores dos projetos, né? Quem está ali fazendo algum tipo de redução de emissões ou, enfim, promovendo algum tipo de reflorestamento ou proteção de florestas já de pé, etc. Como é que essas pessoas conseguem, eventualmente, se financiar via mercado de capitais para gerar um pouco mais de tração para os seus negócios, permitir que eles usem esses recursos para efetivamente proteger uma mata ou gerar um projeto de reflorestamento, etc. A gente tem alguns mecanismos tradicionais, vou citar alguns, né? A gente tem os fundos imobiliários ou CRIs, que são ativos que estão já há muito tempo no nosso mercado de capitais e que podem facilitar financiamentos
específicos de projeto que se utilizem de algum tipo de mecanismo imobiliário, né, aquisição de terra ou enfim, desenvolvimento de algum tipo de usina que precise de algum aspecto, usina eólica, né, logicamente está pensando em projetos aí verdes, né, que precisem de algum tipo de mecanismo imobiliário. A gente tem fundos de investimento, né, em participações, que a gente chama dos FIPs, né, que podem ser uma forma de investimento em empresas que desenvolvam projetos capazes de emitir crédito de carbono. A gente tem mais recentemente uma alteração das nossas regras de mercado de capitais, que incluíram crowdfunding de investimento, equity crowdfunding, né? Como uma forma de financiamento de pequenas e médias empresas. Então, esses desenvolvedores que normalmente não têm um tamanho, um porte muito elevado para conseguir cumprir regras de oferta pública tradicionais do mercado de capitais, conseguem se utilizar de plataformas que hoje estão registradas na CVM, que fazem justamente a ponte entre interessados em captar recursos e pessoas, investidores, normalmente de varejo, que estão interessados em emprestar ou participar de algum tipo de projeto nesse sentido. E a última alteração que a gente teve, essa bem recente do mês passado, é justamente uma criação de um novo arcabouço de ofertas públicas da CVM, que tem por objetivo, ainda não está em vigor, vai começar a entrar em vigor aí em 2023, tem por objetivo desburocratizar e reduzir um pouco os custos de observância das pessoas que querem captar recursos no mercado de capitais. E isso talvez seja bastante interessante para projetos nessa linha que, enfim, eventualmente não conseguiam acessar o mercado, não conseguiam fazer ofertas de financiamento via mercado de capitais, porque tinham custos muito elevados na contratação de bancos, de intermediários, de elaboração de documentos, etc., que hoje a tendência é que isso melhore, esses custos reduzam ao longo do tempo, né? Então, a gente já começa a enxergar movimentos nesse sentido. A gente já tem um fundo de participações, um FIP aqui no Brasil, que investe em empresas que têm por objetivo fazer compra e venda de crédito de carbono, e aí com fins especulativos. A gente já tem, enfim, crowdfundings, e aí acho que o Luiz vai poder comentar, talvez até já fazendo o gancho aí com a próxima fala dele, que levantam e levantaram recursos para investir tanto na parte de credenciamento quanto no financiamento de projetos com potencial de geração de crédito de carbono. Então, a gente já começa a ver o mercado de capitais auxiliando a dar atração e elevar esse nosso mercado aqui no Brasil e lá fora, né? Então, acho que a gente tem boas oportunidades aí utilizando o mercado de capitais para fomentar essa indústria, né? Obrigada, Fred. Eu ia falar justamente isso, ia fazer o mesmo link que você fez agora, Luiz. E assim, não tem como falar que a sua parte é chata, porque ela é fundamental. É o acesso a recursos, né, para a gente conseguir viabilizar os projetos, né, que é o que todos queremos. Eu vou até abrir aqui enquanto você falava, eu recebi um e-mail hoje, uma notícia de hoje, de um novo fundo do IFC que pretende investir só em crédito de carbono tokenizado. Então, também aqui um fundo que está disponibilizando 10 milhões de dólares para investimento exclusivo nesse tipo de ativo, justamente por conta da garantia de segurança e rastreabilidade do blockchain. Então, acho que é isso, é a ordem do dia. E aí, Luiz, então, voltando para você aqui, a gente sabe que, né, foi divulgada aí amplamente no mercado que a Moss teve uma experiência recente, né, de crowdfunding. Você pode contar aqui para a gente um pouco, porque acho que é importante a gente falar, né, os advogados aqui falando, né, do que a lei diz, o que dá para ser feito. Eu acho que é legal a gente trazer um exemplo prático de, olha, eu fiz, deu certo e foi muito bacana. Então, se você puder contar para a gente. Legal, como os meus colegas colocaram aqui, o setor carece de muito capital, né? Os projetos normalmente são empresas pequenas, familiares, né? Normalmente uma pessoa, a família, né? Que são proprietários da floresta tocando. E a certificação é caríssima. Como a certificação, o processo de certificação, ele ainda é muito manual e relativamente atrasado, ele ainda é muito caro. Tudo que é manual, né, baseado em
Bom, como advogados, vocês sabem, tudo que você paga por hora e é manual consultivo, igual advogado, é caro, né? E você não escala, assim, para certificar um projeto da... Mas vale a pena, Luiz. Vou te fazer uma Vale a interrupção aqui, pena, porque vale a é pena. caro, mas é bom. Recomendo, É gente. caro, mas é bom. Contratação de bons advogados. É caro, mas é Vai bom. lá. No caso da Verra, também é caro e também é bom. Só que ele ainda é muito fixo e na Verra a gente consegue digitalizar vários processos, né? O advogado a gente não consegue, talvez ainda, né? Substituir por robôs. A Verra a gente consegue uma boa parte do trabalho. E temos feito isso. Mas até lá, até a gente conseguir digitalizar boa parte do trabalho, o custo é ainda muito alto, dá na casa de 5 milhões de reais um processo de certificação. E não importa se a área tiver 1 hectare ou 1 milhão de hectares, são os mesmos 5 milhões de reais. Então a gente se aliou, fizemos uma parceria com a Blocks. A Blocks é uma plataforma de crowdfunding, como vocês sabem, passou, né, a CVM, o governo passaram legislação mais flexível, né, para volumes mais altos, para crowdfunding recentemente. E a gente fez uma que foi super bem sucedida, foi a maior e mais rápida da história do Brasil. A gente levantou mais de 4 milhões de reais em menos de 40 horas, uma loucura. Porque os projetos são muito rentáveis, muito. Porque como é um mercado incipiente ainda, os ativos eles ainda não se precificam corretamente. Basicamente aqui, o investidor ele entra como sócio no nível do projeto, né? Financia, nesse caso a gente levantou 4 milhões e pouco de reais, vai pagar a certificação, e em troca ele vai receber crédito de carbono no ano que vem. Esse projeto específico que a gente fez lá com a Blocks vai gerar 500 mil créditos de carbono ao ano, a R$50 dá 25 milhões de reais. Os sócios, né, ali da Blocks vão ficar, os investidores da Blocks vão ficar com 15%. 15% de 25 milhões dá 3,7, 3,8 milhões de reais. Fala 3,5, vai. Ou seja, você põe 4 milhões e pouco, em um ano você já recupera 3,5. Payback, né? Você consegue recuperar o capital em menos de 2 anos. E são projetos de 30 anos. E depois vira tudo dividendo, né? Então é altamente rentável. Que bom que foi um sucesso não só de demanda, mas acho que escancarar a rentabilidade, porque aí incentiva, né, instituições de grande credibilidade como a EFC a montar fundos para esse tipo de questão, porque o que precisamos mesmo é capital, a fórmula já está dada, mas é desmistificar e simplificar o acesso a esse tipo de oportunidade. Dinheiro do mundo tem, e o que esse setor precisa é de dinheiro. A fórmula já tá criada. Então, bastante auspicioso ali, ó, auspiciosa a captação e não envolveu ainda a blockchain. Dá para fazer isso claramente via blockchain. É ainda uma dificuldade, como os especialistas, né, meus colegas sabem melhor do que eu, pela questão da caracterização do veículo como valor mobiliário ou não. Nesse caso, se você coloca em blockchain, aí você tem que ir para o sandbox da CVM e tal, ainda está numa área meio cinzenta ainda de testes, mas o futuro é ali. O futuro é a gente fazer crowdfunding via blockchain e aí democratizar o acesso, porque aí os custos despencam e você consegue, se for no site da Blocks, tem muita informação lá, então não é porque também é um crowdfunding que você tem menos informação do que você teria num grande banco de investimentos ou numa grande colocadora de operações ou de captação. Legal, Luiz. Obrigada. Acho que é bom, né, a gente ouvir as experiências do mundo real, né, para nos animarmos com esses projetos. De fato, precisa ter acesso a capital para conseguir colocar de pé toda essa história, né, que a gente vem falando aqui já há algum tempo. Luiz, eu vou começar a endereçar aqui algumas perguntas de quem nos assiste aqui no webinar.
A primeira você já falou lá no comecinho, mas eu vou te pedir para repetir só porque eu não sei se o Rui estava na hora, porque foi bem no comecinho. Ele pergunta aqui como é que ele pode acessar o valor de mercado dos créditos de carbono. Se você puder rapidamente repetir para a gente os sites, né, onde isso pode ser acessado. Olha, tem alguns tipos, né, de crédito. Então, você tem dois grandes, hoje em dia, padrões que estão na CME, Bolsa de Chicago, numa bolsa digital da CME que chama CBL. Então, se você dá um Google CME e outra palavra CBL com B de bola e colocar GEL, né, com G de Gabriel, O, ou N-GEL, que são os Global Emission Offsets, e o Nature Based, né, que são os naturais de floresta. São contratos futuros que padronizam o tipo de crédito que está ali e servem como benchmark. Se eu não me engano, o GEL, que é mais amplo, aí envolve energia renovável e tal, que são créditos mais baratos, está na casa de $4. E o NGEL está na casa de 8,5. Caíram bem aí nos últimos meses por causa da crise, né, global. Chegaram a bater 16 esses NGEL. Mas tende a voltar, tá? A demanda, o feedback aqui, a cor que eu tenho do mercado. Você tem sazonalidade muito favorável no segundo semestre, porque as empresas calculam quanto elas poluíram, né? Fazem o inventário no primeiro semestre e depois compensam. E falta crédito na praça, não tem, tá? Não é que tem pouco. De qualidade, então, não se fala. Então, e há estudos do FMI, do London School of Economics, do Banco Central Europeu, da ONU, enfim, que o preço de equilíbrio, o que torna as emissões, né, a poluição, cara o suficiente ou caras o suficiente para que elas se reduzam, é um custo, um preço de mais de $100, que já chegou a bater na Europa, no mercado regulado europeu. E no voluntário, hoje em dia, como eu disse, está 8,5. Então tem bastante espaço para andar. Não sei se vai chegar a 100, quando que vai chegar a 100. Pode ser que chegue só a 50, 60, mas é definitivamente um número mais alto que 8,5. A demanda é muito maior que a oferta. Legal. Isso está muito alinhado também com o que a gente vem discutindo aqui com os clientes que estão engajados nessa agenda do ESG, porque vai chegar um momento que vai ser mais barato, né, fazer uma transição tecnológica, então alterar os processos produtivos, vai ser mais barato inovar em termos de tecnologia do que compensar, né, via aquisição de crédito de carbono. Então, acho que estão todos alinhados aqui com essa expectativa em relação ao preço. Thalita, você pergunta aqui para a gente sobre incentivos fiscais. Nós falamos na semana passada, o encontro foi quase que todo dedicado aqui a essa parte fiscal de tributos, então eu vou te passar aqui no bate-papo o link para acesso, mas para que todos saibam, todos os encontros e esse também estão sendo gravados, eles ficam disponíveis no YouTube na página do escritório. Então, pode ser acessados lá a qualquer momento. Essa questão dos incentivos fiscais, portanto, está endereçada nesse encontro de semana passada. João Felipe, também, você pergunta aqui para a gente de metodologia, né, para certificação de carbono. Também foi objeto, mas dessa vez, do nosso primeiro encontro, tá? Que a gente recebeu o Yuri da Econ, então a gente falou bastante dos padrões de certificação. Mas como também o Luiz já mencionou aqui hoje, o padrão aí mais utilizado, mais aceito, é o padrão Verra. Mas também vou te fazer referência lá ao primeiro encontro, porque está bem descritivo, então tá falando bastante sobre o tema. Vou passar para o Rafa. Rafa, para você falar para a gente falou de natureza jurídica, né, do ponto de vista de entendimento da CVM, falamos de token, de NFT, mas a gente acabou não fazendo a diferenciação, né, entre o que a gente fala que são os utility tokens e o security token. Se você puder falar para a gente rapidamente aí da diferença
entre eles e o que é o token do crédito de carbono, onde ele entra aí nessas duas caixinhas, eu acho que fica bacana. Claro, existe uma conceituação aí sobre, quer dizer, uma subdivisão sobre como a gente categoriza os tokens, né? Os tokens podem ser de utilidade ou o outro termo utilizado é de security, ou seja, que represente algum tipo de valor mobiliário. Hoje, e aí eu vou até convidar o Fred para participar ao final aqui da minha fala, a gente falou um pouquinho, né? O Fred levantou um pouquinho essa bola sobre essa diferenciação. A partir do momento em que a CVM opta por não regular o mercado de carbono como um security, né? Como um valor mobiliário, poderia entender-se que o token que representa o crédito de carbono também não necessariamente precisa passar por uma regulação do CVM. Claro, de novo, vou convidar o Fred para participar aqui nos casos em que isso poderia acontecer mesmo assim, mas a princípio poderia-se pensar que o crédito de carbono não precisa necessariamente passar sob escrutínio da CVM só porque ele está sendo emitido via token. Nesse caso, seria um utility token, porque é um token, como o próprio nome já diz, de utilidade. Ele é um token que representa um bem e não representa necessariamente uma participação, uma perspectiva de lucro, alguma coisa assim, dentro dos critérios da CVM para a emissão de valores mobiliários. Mas existem outros tipos de token que são focados especificamente na tokenização de oferta de ativos que são valores mobiliários. Nos Estados Unidos isso já é regulado. No Brasil existe um projeto de lei para a regulação de criptoativos, projeto de lei 3825, que ainda é um projeto de lei do Senado. O texto inicial era bastante amplo, bastante geral. Ele coloca a definição para o que é um criptoativo, não faz diferença sobre o que é uma criptomoeda, o que é um token, o que é um NFT. Mas captura a essência da tecnologia em si e dá à CVM o poder necessário para, quando julgar necessário, intervir e regular os tokens que ela entende que são considerados como security tokens ou aquelas moedas que representem alguma oferta inicial. Fred, não acho que eu tenha falado nenhuma besteira, mas te convido aqui a complementar essa questão. Não, imagina, tá tudo perfeito, Rafa. Eu acho que, assim, o que é importante a gente entender nessa diferença, né, aquilo que a gente começou a falar no início, né, qualquer instrumento, seja ele um contrato, um título ou uma representação digital, como é um token, qualquer título, contrato, instrumento, etc., que dê ao seu titular um direito de remuneração, parceria ou participação num empreendimento que está sendo desenvolvido, né, enfim, e que ele seja ofertado publicamente, de interesse coletivo, vai preencher as características para ser um valor mobiliário, né? E aí, como eu mencionei lá no início, né, quando a CVM analisou os créditos de carbono, ela entendeu justamente que o crédito, o instrumento por si só, não confere ao titular nenhum direito a rendimento, parceria ou remuneração ou participação advinda daquele projeto que foi feito e que gerou os créditos de carbono, né? A partir do momento que esses créditos são habilitados, eles vivem de forma desvinculada do desenvolvedor do projeto. A pessoa que for titular e que adquirir esses créditos de carbono pode até auferir algum tipo de lucro ou rendimento numa venda no mercado secundário, mas isso não é uma característica intrínseca do ativo, né? Não é uma característica intrínseca do crédito de carbono por si só. E quando a gente está falando de tokens que simplesmente representam um crédito de carbono, né, o mesmo raciocínio se aplica. A gente não está dando direito nenhum adicional ao titular que possa ser entendido pela CVM como um valor mobiliário. Agora, existem situações, e aí vou dar um exemplo que está fora do mercado de crédito de carbono, mas que é recente, julgado pela CVM, né? Que talvez ilustre um pouco o que eu estou falando, né? Quando você tem, por exemplo, uma tokenização de um imóvel, tá? Uma representação digital de um imóvel que existe no mundo físico, né?
Se você oferta esse token publicamente, né, distribui para várias pessoas, etc., e ele te dá o direito a uma fração do imóvel, um apartamento ou qualquer coisa nesse sentido, isso não é um valor mobiliário, tá? É simplesmente uma forma diferente de você realizar uma compra e venda de um ativo real, de um imóvel. Agora, quando você coloca dentro de um token, né, o direito, né, a receber uma fração ideal de um imóvel e também o direito a que o desenvolvedor do projeto, né, a pessoa que tokenizou aquele imóvel, vai fazer esforços para vender aquela sua fração ideal no mercado secundário e te entregar a rentabilidade, isso está entre as características do token, isso vira um valor imobiliário. Você me julgou isso recentemente, esse ano também, enfim, disse que o fato do desenvolvedor oferecer uma remuneração advinda de um esforço que ele vai fazer, né, que é o esforço de venda daquela fração ideal, faz com que aquele token vire um valor mobiliário. Então, aqui, trazendo para o mundo dos créditos de carbono, né, se eu eventualmente tokenizo um crédito de carbono e digo, olha, você que é o titular desse crédito de carbono, desse token, né, que é representativo do crédito de carbono, vai receber uma remuneração advinda do meu esforço de venda disso em um mercado secundário, isso pode virar um valor mobiliário. Então, vai depender um pouco da forma como esse token está construído e dos direitos que eles vão dar para os seus titulares. Se a gente está falando simplesmente uma representação digital de um crédito de carbono já existente, pela interpretação anterior da CVM, isso não é um valor mobiliário, não deveria ser um ativo regulado pela CVM. Vai lá, Luiz. Essa distinção é fundamental e ela é bem... é o que chama nos Estados Unidos o Howey Test, né? Para identificar se é um security, né? Um valor mobiliário ou não. A analogia que normalmente eu faço é que você tem a fazenda de cacau e você tem o cacau. Se você compra um pedaço da fazenda, você é sócio da fazenda. Ali sim é um valor mobiliário, né? Porque aquilo vai gerar proventos, dividendos, né? Tem poder de voto, ingerência, etc. Se você compra o cacau, você não tem nada daquela fazenda. Você não manda naquela fazenda, você não recebe nada daquela fazenda, você comprou o cacau daquela safra. E você só pode usar aquele cacau. O carbono é igualzinho, né? Você tem a fazenda de carbono, que é o projeto que está gerando ali todo ano, que é um empreendimento, né? Uma empresa. E você tem o carbono, que é o fruto daquilo. O carbono em si é uma commodity, né? Como toda commodity, não gera proventos, não gera dividendo, não gera política de voto, ingerência, nada. E, portanto, não só no Brasil, né, a CVM, em decisão de 2009, já tinha declarado que o crédito de carbono não é um valor mobiliário, mas isso é uma questão, vamos dizer, incontroversa no mundo inteiro. A SEC americana, a FINRA suíça, todas já declararam em diversas ocasiões que o crédito de carbono não é um valor mobiliário, é uma commodity especial porque é uma commodity digital. O fato dela ser digital não altera a sua característica de não ser um security, um valor mobiliário. Obrigada, Luiz. Acho que ficou muito claro aqui com essa analogia com o cacau, trouxe para o mundo real aqui essas discussões e o quanto é importante, né, a gente ter encontros como esses para trazer esse tema para as pessoas, né? Porque embora essa discussão sobre crédito de carbono não seja recente, pouquíssimas pessoas entendem sobre o assunto. Porque primeiro a gente tem, né, as pessoas que não acreditam ainda, né, no aquecimento global, então nesse grande desafio, e a gente tem, né, uma camada adicional aqui que é a complexidade desse tema, não é simples, né? Então, assim, realmente envolve muitas etapas. Não é por outro motivo que estamos aqui, eu e Maurício, da área de direito ambiental. A gente está aqui todos os dias discutindo com o Rafa, discutindo com o Fred esses assuntos. Hoje a gente fala mais de NFT do que de floresta, né, Maurício? A gente está aqui super engajados, quase mudando de área aqui, porque realmente precisamos todos estar familiarizados com esses conceitos, precisamos aprender,
para conseguir colocar esses projetos de pé, que é o que todos nós queremos aqui, né? Vou passar mais uma pergunta que é do Antônio, e aí eu acho que fica, o Luiz puder responder para mim, depois passar para o Fred, eu acho que fica legal aqui para a gente ter a opinião dos dois. Acabou de chegar uma, já faço a sua, Ieda. Vou passar aqui a do Antônio. E o Antônio pergunta sobre a Bolsa de Valores do Rio, né? Que ela foi lançada aí. Teve um evento grande, né, para tratar a respeito. Então, se vocês puderem, a pergunta que veio: quais as perspectivas dos palestrantes sobre Bolsa de Ativos Sustentáveis entre Governo do Rio e Nasdaq? Então, Luiz, se você puder começar aqui falando da sua opinião a respeito. Desculpa, da Bolsa do Rio, do Nasdaq. Da associação. Olha, é sempre positivo. Qualquer esforço, qualquer tentativa, né, de promover maior liquidez, maior transparência. Como tudo na vida, tem pros and cons, né? Você tem positivos e, eu não diria negativos, mas pontos de atenção. Há um risco crescente de fragmentação ainda maior das praças de negociação, né, dos marketplaces, ou das bolsas de negociação de carbono ou ativos verdes no geral. Já é um setor extremamente fragmentado, né? Das transações do mercado de carbono global de 12 bilhões de toneladas, né, o crédito de carbono ao ano, 11,5 estão em mercados regulados que estão em 68 diferentes protocolos. É uma doideira, uma torre de Babel isso aqui, né? Então, eu acho, e eu noto cada vez mais, um esforço cada vez maior da parte do blockchain de atuar os players de Web 3.0, né, que são hoje blockchain como nós, e atuar com outras empresas como Tucum, ClimaDAO, C3, internacionalmente, com os registros, a Verra, Gold Standard, Climate Action Reserve e tal, para chegarmos a um lugar comum das regras de negociação disso aqui e evitarmos ficar criando um monte de jabuticaba, sabe? Que cada lugar tem a sua jabuticaba. Então, eu acho salutar, né, esse tipo de iniciativa, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de ver mais esforços na linha do que as forças-tarefas da ONU, do IIF, Banco Mundial e tal, que são no sentido da gente uniformizar e padronizar, ao invés de ficar criando cada dia uma coisa nova, né? A Bolsa Verde do Rio, por exemplo, fez um negócio muito legal lá atrás, que é criar um padrão para madeira certificada. Ou o CBIO mesmo. Olha, o CBIO é uma ideia fantástica. Só que o CBIO é uma jabuticaba, né? Só serve no Brasil. Não é tecnicamente um crédito de carbono, é um allowance, né? Uma permissão de emissão, que é um negócio diferente. É um setor só, né? Você não consegue ampliar o CBIO, porque a lógica dele é feita só para combustível. Então, legal, bacana, está funcionando muito bem, cria um incentivo para o etanol que polui 4 vezes menos, só que só serve no Brasil, porque não fizemos um negócio que seguisse protocolos globais e fosse reconhecido em outros países para compensação também, aumentaria muito a liquidez, a adoção, sabe? Acho que é isso que um ponto de atenção a evitar, que a gente fique criando coisas muito específicas, sabe? Legal, a gente até falou de CBIO na semana passada também, porque teve, né, um decreto recente até prorrogando a meta por conta realmente, justamente da subida de preço dos CBIOs no mercado, né? Então teve aí bastante ruído também. Fred, quer adicionar alguma colocação aqui em relação à pergunta? Eu acho que eu só queria comentar esse ponto final que o Luiz mencionou, né, que eu acho que é o da liquidez, que é muito interessante e importante, né? Eu acho que isso não é uma coisa, um desafio exclusivo que
esse projeto vai ter, mas que é um desafio que o mercado como um todo tem e vive hoje, que é ter demanda, né, e liquidez para essas negociações secundárias dos créditos de carbono, né? Isso realmente é algo que talvez a uniformização, padronização e criar um ambiente centralizado em que players de diversos países consigam se encontrar facilite a gente resolver esses entraves, e isso melhoraria até a própria precificação dos ativos em si, né? Uma vez que a gente tenha um ambiente centralizado, em que essas negociações ocorram com maior frequência, com maior liquidez, etc., e isso tende a refletir de forma mais correta, né, o preço dos ativos. Quando a gente fragmenta demais, a gente corre esse risco realmente de não encontrar liquidez. E aí, eu acho que conversa muito com uma outra pergunta que a gente recebeu, que eu vou até aproveitar para tentar responder já, que foi da Luísa Baldin, sobre aquisição de crédito de carbono por fundos de investimento, né? Isso é uma discussão que eu acho bem interessante, eu acho que é algo que tem a fomentar, né? É lógico que por um aspecto mais inicialmente especulativo, né, que é, enfim, pessoas com interesse de investimento, né, adquirirem crédito de carbono, acreditando na sua alta e na sua posterior venda para pessoas que efetivamente vão aposentar esses créditos para compensar suas emissões, mas que, enfim, é algo que, se a gente conseguir construir de forma mais dinâmica e globalizada, né, tende a resolver esse problema da liquidez, né? Pessoas que estão ali interessadas em gerar demanda, né? E aí que não sejam só pessoas, mas fundos de investimento, acho que são uma porta de entrada muito grande para a gente gerar esse volume de capital dentro desse mercado e estimular essas negociações secundárias. O problema principal hoje que a gente vive, né, é como a gente consegue caracterizar esses créditos de carbono como ativos elegíveis à composição da carteira de fundos aqui no Brasil. A gente já tem fundos que têm esse objetivo, né, de adquirir ativos relacionados a crédito de carbono, mas todos eles investem em derivativos que são negociados no exterior, normalmente na Europa, tá? Então, na Europa, a gente já tem bolsas de valores que fazem derivativos lastreados em crédito de carbono, e esses fundos brasileiros normalmente investem um percentual da sua carteira nesses ativos, nesses derivativos que estão lá na Europa. A gente não tem hoje fundos que adquiram crédito de carbono, seja aqui no Brasil ou crédito de carbono diretamente. Por quê? A nossa regulamentação e a regra da CVM sobre fundos de investimento, né, apesar dela ser ampla com relação a que tipo de ativo pode compor a carteira de um fundo, ela tem alguns requisitos para que eles virem ativos elegíveis. E aí esses requisitos normalmente são, né, que esses ativos estejam registrados em algum sistema de registro, por exemplo, no mercado de balcão, sejam objeto de custódia em alguma instituição financeira ou objeto de depósito central, que seria, por exemplo, o nosso mercado da B3, né? Então, assim, a gente tem hoje algumas características que os ativos precisam cumprir, que, como eles estão construídos hoje, os créditos de carbono, do mercado voluntário normalmente, não cumprem, né? Eles não têm nenhuma dessas características que fazem com que eles sejam elegíveis a fundos líquidos, fundos 555, como a gente chama aqui no Brasil. Então, adquirir diretamente os créditos de carbono ainda não é uma possibilidade. Talvez a gente evolua, seja na linha de modificar a regulamentação ou de trazer instituições financeiras para custodiar, por exemplo, esses créditos de carbono, que destravem a participação dos fundos nesse mercado de forma direta e não simplesmente por derivativos. A outra saída seria a gente, por exemplo, construir derivativos aqui no nosso mercado e nas nossas bolsas, né? Principalmente nossa única hoje que negocia, que é a B3, e permitir que esses fundos brasileiros comprem esses ativos como ativos locais, né, que vai permitir uma exposição maior, distribuição disso para investidores de menor qualificação, varejos, etc. Enfim, então acho que esse esforço, esse olhar também para o lado da demanda, né, e para a geração de liquidez é algo que tende a ser muito benéfico. A gente precisa se preocupar e olhar um pouco para isso, talvez para resolver esses problemas, né? Legal, Fred, obrigada. Bom, a gente recebeu outra pergunta também aqui do Daniel. Rafa, eu vou passar para você, mas eu acho que talvez também aí depois o Luiz
e o Fred quiserem complementar, o Daniel pergunta aqui para a gente: a tokenização dos créditos de carbono seriam sob créditos aposentados ou créditos a aposentar? Como ficaria a aposentadoria dos créditos no caso de tokens? Aí ele comenta aqui: entendo que a preocupação da Verra era nesse sentido de comercialização de créditos aposentados. Então, acho que também faz o link com a fala do Luiz lá no começo, né, de como o blockchain pode auxiliar, né, a evitar esse processo de fraude. Então, Rafa, se você puder começar e depois passar a palavra para o Luiz, por favor. Claro, é muito interessante a pergunta, até porque expõe um pouquinho mais sobre as características da tecnologia em si, né? Eu abri hoje aqui falando que o blockchain ele é um registro, né? Ele é não mais do que um banco de dados. Só que a principal característica desse banco de dados é que ele é um banco de dados distribuído, ou seja, todas as pessoas que participam dessa cadeia têm acesso a todas as informações ao mesmo tempo. Por isso a razão de ele ser auditável. Não é diferente, né, nesse caso. Eu entendo que a comercialização ela é feita sobre créditos de carbonos a serem aposentados, né, e não de créditos aposentados. O que eu não falei no começo da minha exposição é como que isso acontece. Dentro das características do blockchain existe uma função, uma linha de código lá que é conhecido como smart contracts. A melhor forma de trazer isso para o mundo real que eu consigo pensar nesse momento seria a função C do Excel, que é, se preenchidos determinados requisitos, então alguma coisa. O Smart Contracts ele é uma linha de código criada exatamente para realizar essa ação. Ele identifica que uma série de condições foram cumpridas e ele, portanto, automaticamente, de forma totalmente autônoma, que não depende da interferência humana nem de intermediários dentro dessa cadeia, executa uma ação. A ação de transferência do token, a ação de transferência de uma moeda virtual e etc. Entendo que o smart contract seria o local, vamos chamar local, né? O local adequado para colocar essa condição. Enquanto o crédito exista, ele poderá ser compensado. E se ele foi compensado, portanto, o token deixa de ter ali a representatividade, o valor de representatividade de um crédito de carbono. Isso traz mais segurança, sim, para a transação, porque não depende de interferência, né? Não depende de um terceiro validando aquela informação. O smart contract seria o responsável por identificar que a partir do momento em que uma transação é feita de modo a aposentar um crédito de carbono, aquele valor deixa de existir, ele não pode mais ser transacionado. Mas, sob a perspectiva do crédito de carbono e da aposentadoria, adoraria ouvir a opinião do Luiz. Aí eu gostaria muito de saber o que o Luiz poderia nos adicionar. Ó, tem um negócio muito legal. Consigo compartilhar minha tela aqui? Consigo. Ó, Acho que sim. Sim, consegue. Vou ativar para vou você. mostrar para vocês um negócio bem legal, que é o seguinte. Quando a gente fala que a Verra é na mão, é na mão, assim, não é um exagero. Isso aqui, vou mostrar para vocês. Isso aqui é a conta da Moss na Verra, tá? Tá aqui, ó. Isso é o meu usuário. Tá. Ai, caramba, agora saiu. Pera aí. Deixa eu logar aqui de novo. Ó, eu entro aqui na minha conta na Verra. Aquele negócio que eu falei da pessoa comprar um crédito de carbono, tá? Tem alguém do nosso back-office, e o mundo inteiro é assim, que vai aqui, digamos que tenham comprado aqui o crédito Evergreen, e vai aqui na mão e vai colocar que tenham sido 1.998 créditos. Ele tem que colocar 1.998 aqui na mão. Se ele colocar 1.997 porque ele está preguiçoso, com sono, porque está de má fé, nem a Verra vai notar isso, porque ela não tem como checar. Ela não está conciliando o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo no nosso site ou nas nossas contas. Nem a gente vai reparar se houver um puro erro humano, nem o comprador, ninguém. Isso aqui vai passar em branco, né?
Por isso que tem que usar o blockchain, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aquilo que eu estava falando, né, do registro das informações. Tá vendo? Estão todas aqui, uma por uma, no horário que é feito, de que carteira, para que carteira. Isso aqui você não consegue evitar. Eu tenho uma opinião, né, que é meio não, sempre controversa, está ficando cada vez menos. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Que é o seguinte, o aposento é uma medida contábil. Então, vamos estressar nos limites aqui as situações. Como é que o mundo faz? Como todo mundo tem que fazer na mão, a gente não faz na mão porque a gente faz digitalmente, porque a gente tokenizou. Então, o que a gente faz? A gente aposenta todos os créditos na VEA, que a gente comprou, baixa, porque a VEA é simplesmente aquilo que eu mostrei, é simplesmente um cartório, é uma base de dados, é um notary office, né, digital. Se você aposenta ali, você baixa ali, mas você sobe no blockchain, vocês concordam que você só mudou de lugar? Né? O importante é que eles não estejam nos dois lugares ao mesmo tempo, porque aí você tem dupla contagem. Né? Então, o que a gente faz? Né? A nossa solução tem sido baixa na Verra e sobe no blockchain. A questão é, historicamente, quando alguém vai comprar, naquele meu exemplo, que vai no site e compra, como é tudo feito na mão, nenhuma empresa onde você compra crédito de carbono, seja venda para empresa grande ou pessoa física, ninguém vai e aposenta na hora. Eles vão acumulando e vão no final do mês e ficam lá um monte de gente na mão, pondo um monte de dados, totalmente sujeito a erro humano e tal, mas enfim. E o que acontece? Especialmente nos sites de varejo, né, de compensação para varejo. Vocês concordam que não vai valer a pena o tempo do cara? A eficiência vai ser muito menor se ele for de crédito em crédito, eles deixam acumular e vão e põem uma pulsão. Né? Qual que é o ponto aqui? A Verra já funciona assim, sempre funcionou assim. Então, todo mundo aqui hoje for num site, sei lá, da Biofílica, né? E comprar crédito de carbono, esses créditos não vão ser aposentados na Verra, eu te garanto, hoje. Vai ser no final do mês, ou daqui a alguns meses, ninguém sabe. Esse é o ponto, ninguém sabe. Ninguém checa e ninguém sabe. Né? Eles vão receber o dinheiro e em algum ponto eles vão aposentar. E aqui é um sistema, é um honor system, é um sistema de código de honra aqui, de credibilidade. Se alguém descobrir que a Biofílica não fez isso, aí vai dar ruim para a Biofílica, mas ninguém checa. Né? Fica um negócio ex post. Você não consegue saber ex ante. Né? Vai ser resolvido a posteriori aqui. Bom, vocês concordam que se eu estou acumulando créditos até chegar a 1.000 créditos para ir lá aposentar na VR, igual eu mostrei para vocês no sistema na mão, né? Eu vendi hoje. Se eu aposentar daqui a 2 meses na Verra, desde que eu aposente na Verra, tá ok, correto? E é o que fazem. Aí vamos estressando essa situação. E se eu vender hoje e aposentar amanhã, ao invés de daqui a 2 meses? Beleza? Beleza. Qual a diferença? Né? 2 meses você trouxe para amanhã. E se ao invés de amanhã eu fizer daqui a 10 segundos? Beleza? Beleza. Não mudou nada, né? 2 meses ou 10 segundos, desde que... E se eu fizer ao mesmo tempo? Beleza? Beleza. Qual que é a diferença? E se eu fizer antes? Beleza? Aí a Verra fala, não sei. Antes não. Por quê? Qual a diferença se eu fizer no próximo segundo, ou agora no mesmo momento, ou um segundo atrás? E se eu fizer um segundo atrás, aposentar antes na Verra e depois te vender? Né? Desde que eu faça sempre casado. Se eu fizer um segundo depois ou um segundo antes, não faz diferença? Se eu fizer um segundo antes, eu fizer 3 meses antes, também não faz diferença. Esse é o ponto. Desde que a contabilidade esteja, né, congruente, esteja reconciliada. Essa é a tese do uso do blockchain, que a gente acha que eles falam, você está vendendo um crédito aposentado, ele perdeu a validade ambiental. Não, ele não perdeu a validade ambiental. Você transferiu a validade ambiental do crédito de carbono não tokenizado para o crédito de carbono tokenizado. Legalmente, essencialmente, não é essencialmente, é o mesmo ativo. Um
não está em blockchain, o outro está, mas é o mesmo ativo. E porque você contabilmente deu baixa numa base de dados e subiu em outra, você não mudou o ativo, né? Desde que ele não seja compensado 2 vezes. Ele não está sendo compensado aqui 2 vezes. Ele está sendo tirado de um sistema, subido em outro e aí finalmente compensado. Sabe? É tricky, assim, mas quando você começa a reparar, e isso que a indústria de tokenização reparou, é que esse papo, a Verra, é um monopólio. Eles têm 70% de market share. Eles são extremamente atrasados em tecnologia. Eles não estão felizes, não ficaram felizes com a perda de controle que eles tiveram com a tokenização. É isso, tá? O resumo da ópera aqui é uma guerra de poder, é um ciúme, é um power trip, tá? É isso. E tanto que quando os outros registros começaram a se mexer, porque isso aqui é inexorável. Isso aqui é igual o uso do Uber para o táxi. Vão reclamar no começo e tal, mas veio. Igual o uso do Airbnb, veio. Isso aqui veio para ficar. E os registros estão começando a reparar isso. Tanto que a Verra agora acomodou e tal. Esse papo da integridade ambiental, de, não, aposentou antes e não depois, sei lá o quê, baboseira. Não faz o menor sentido. Quando você para pensar assim, não faz sentido. Bom, e pelo que você disse, você está ganhando adesões aí do discurso, né? Porque você falou que era mais polêmico no começo e hoje está menos, então você está convencendo as pessoas, né? Acho que essa é a... Eu não iria tão longe assim, mas acho que temos as pessoas vão vendo que vai funcionando e pessoas pragmáticas, né, especialmente do setor de blockchain, são muito pragmáticos e vão argumentando. Fala, cara, qual é a diferença? Se a galera está aposentando na Verra 2 meses depois, qual é a diferença de aposentar 2 meses antes? Nenhuma. Aí o cara da Verra fica sem resposta. Não, mas a integridade ambiental... Cara, não faz diferença. e aí está se difundindo isso, né? Não, legal. Não, vai lá, Rafa. É só uma pergunta, só para ver se eu entendi direito, porque o que você está dizendo é que poderia, então, aposentar ou comercializar um token de um crédito já aposentado, desde que ele não seja aposentado mais uma vez e, enfim, de repente, considerar aquela pegada cumprida a partir do momento da aquisição e, enfim, terminação. Não da aquisição. O ponto é assim, o valor do crédito de carbono, a utilidade dele, a única função que ele tem é ele ser dado baixo eventualmente. Uhum. Você comprar o crédito de carbono não serve para nada, né? Se você, o que você recebe em troca quando você compra o crédito de carbono? Se você só compra, você recebe um ativo, que é uma reserva de valor, tá? Porque ele não expira nunca. Mas a utilidade dele, a função dele é compensação. Para a empresa ou a pessoa que comprou aquilo argumentar que compensou, ela tem que dar baixo. Não basta comprar, você tem que comprar e dar baixo. No blockchain, você dá baixa queimando o token. Porque aí a pessoa ou a empresa tem o custo financeiro. Se você compra uma coisa a $10 e você dá baixa naquilo, qual é a tua contrapartida? Você recebe um certificado, ou você consegue provar em blockchain, que você teve aquele custo e aquilo te dá um valor de marketing, né? Você pode anunciar para o mundo oficialmente que você compensou, porque você deu baixa naquele crédito. Essa baixa pode ser feita ou queimando o token ou aposentando diretamente na Verra. O ponto é que você substitui... como é que eu explico? É que a Verra... Você tirar da Verra, quando você tirou da Verra e você subiu no blockchain, você só mudou de lugar e de tempo a hora da compensação. Por exemplo, na Gol, a gente tem lá o crédito de carbono tokenizado. O passageiro que vai lá e compra o crédito de carbono, não o MCO2, o nosso token da MOS, na hora, a MOS quando vende já dá baixo. A gente queima aquele token. Como ele já não existe na Verra, agora ele não existe em lugar nenhum. Ele parou de existir no mundo inteiro. Quando ele deixa de existir num lugar e existe em outro, não houve a compensação. Entendeu? Você só trocou de lugar. A compensação se dá quando o negócio para de existir em todo lugar. Na Verra, no token, em qualquer lugar.
Esse é o racional aqui. Então, não importa se você aposentou na Verra. Na verdade, se você queimou o token primeiro, em tese, né? Você pode queimar o token primeiro. Se a Verra tivesse a tecnologia e a API para fazer isso, e depois aposentar na Verra. Porque aí seria a mesma coisa, né? Eles pararam, aquele negócio, aquele ativo parou de existir em todos os lugares. E a contrapartida daquele comprador, ele usou aquilo, teve aquela utilidade, e aí ele pode argumentar para o mundo que ele é carbono neutro, sei lá, que ele compensou aquela pegada. Não sei se é complexo, eu sei, mas não sei se ficou claro. Olha, eu acho que ficou, mas também qualquer coisa, quem está nos ouvindo, se quiser ouvir mais a respeito, a gente marca um outro encontro, Luiz, e a gente fala só de aposentadoria. Então, depois que eu acho que é o tema que mais suscitou os debates aqui. Eu vou passar a palavra para o Maurício, a gente já está um pouquinho estourado aqui do tempo. E aí o Maurício faz os agradecimentos, encerramento final aqui. Bom, depois dessa aula, né, gente, de fato eu queria agradecer a todos que nos ouvem aí, que nos veem, mas em especial ao Luiz, ao Rafael, ao Frederico e à Rebeca, como moderadora, por essa aula de fato, né, por essa demonstração da prática, como é que a coisa funciona e dos desafios que se tem para, de fato, tornar esse mercado cada vez mais robusto. Né? Sem isso, sem, de fato, fazer com que essas externalidades possam ser absorvidas de alguma maneira, mesmo que em locais diferentes, através desse mercado de carbono, nós não conseguiremos alcançar aí, de fato, uma redução dessas mudanças climáticas. Né? Como bem Luiz falou desde o começo, aquilo que, se alguns anos atrás havia dúvidas da sua ocorrência, as evidências estão cada vez maiores e temos que fazer alguma coisa, temos que ser atores para que essas mudanças não cheguem, bom, já chegaram algumas, mas não sejam tão catastróficas assim. Então, nesse sentido, a gente tem que mudar. E desta forma de mudar, temos que ser, como algumas pessoas falam, disruptivos em relação às formas de se fazer isso. Então, essas discussões que o Fred colocou em relação à CVM e uma forma de tornar isso cada vez mais palpável e cada vez mais efetivo, é isso que importa. Então, temos aqui 3 especialistas que nos brindaram aí com as suas opiniões em relação a questões tão inovadoras em relação ao mercado de carbono. Então, eu queria novamente agradecer a presença de vocês, agradecer essas explanações e reforçar o convite para a semana que vem, para que estejamos juntos aqui no dia 25, às 10 horas, para fazer aí o último dos nossos 4 encontros programados para agosto. Então, muito obrigado a todos, em especial aos palestrantes e à moderadora, nessa manhã que pudemos fazer essas discussões. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, obrigada Luiz novamente. Obrigado a todos, foi um prazer aqui. Tchau, tchau, bom dia.